Bom dia, irmãos, graça e paz, que o Senhor Deus possa, dia após dia, continuar derramando a sua graça sobre nós, nos sustentando, nos dando aqui momentos agradáveis de união em torno da palavra do nosso Deus, unidade por meio do Espírito Santo, porque somos corpo de Cristo, porque somos igreja do Senhor, e nesse momento podemos também estar reunidos em torno da palavra do nosso Deus, podendo aprender mais acerca do nosso Senhor, podendo entender mais o que o Senhor requer de nós. Nós vamos orar neste momento, nós vamos dar início fazendo uma oração. Então convido a você que baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua graça e pela Tua bondade. Obrigado a Deus, porque o Senhor derrama a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem sido Deus zeloso para conosco, tem derramado a Tua graça sobre nós, tem sustentado as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor Deus, apesar de toda a dificuldade que temos enfrentado, temos visto a Tua boa mão direcionando os nossos pés, nos livrando do mal e protegendo, ó Deus, a nossa vida a cada dia. Cuida, ó Deus, das famílias enlutadas, que o Senhor, ó Deus, leve conforto e consolo até aqueles que perderam seus entes queridos nesse momento de dificuldade, ó Deus, de aflição. Conduza o nosso país, ó Deus, a nossa nação, para que possa estar unido, ó Deus, em prol do povo, buscando sempre, é claro, fazer aquilo que agrada ao Senhor acima de todas as coisas. No nome santo de Jesus é que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos dar início nessa manhã lendo a palavra do nosso Deus em Mateus, capítulo 6. Nós temos todos os domingos pela manhã estudado a nossa lição, Deus em ação, igreja em oração. Nós, como filhos de Deus, falamos com o nosso Pai, temos estudado a oração dominical, né, ou a mais conhecida como oração do Pai Nosso, que Cristo nos dá ali em Mateus capítulo 6, e já vimos praticamente toda a oração. Restou para hoje a doxologia, né, como ela é chamada. Doxologia é o final, seria a ideia final, o fechamento, né, de uma conclusão de um hino de louvor ou de uma oração, nesse caso. Então, essa parte final que está aí no versículo 13, na sua Bíblia provavelmente entre colchetes, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o versículo 13 aí de Mateus capítulo 6. É o texto que nós iremos estudar hoje. Vamos ver essa questão da doxologia e vamos então entender mais acerca disso. Nós vamos, neste momento, entoar um hino, né? Hino de número 108, se não me falha a memória. Isso mesmo, hino de número 108. Não vai estar com a letra aí, mas nós vamos aparecer um negocinho do lado, na verdade do lado de cá, né? Aqui para os irmãos, e nós vamos poder entoar. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás,
feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Muito bem, meus amados irmãos, um belíssimo hino entoado em louvor do nosso Deus. Então nós daremos continuidade aqui, ou na verdade início ao nosso estudo nessa manhã, a lição de número 13, né? Mateus 6,13, e a lição é também de número 13, pois teu é o reino, o poder e a glória. Essa é a doxologia, né? Ou essa é a conclusão, o término, né? Aí da oração dominical, da oração do Pai Nosso, em que Cristo também nos trará, então, algumas aplicações práticas e algumas questões que precisamos, então, considerar. Primeira questão, o nosso autor da lição, ele destaca aí que nós devemos, né, não só começar bem, mas também terminar bem, né? Nós devemos iniciar a nossa oração atribuindo a Deus, é claro, todas as coisas. Cristo, quando ele nos ensina a orar, ele nos ensina, em primeiro lugar, nos direcionar ao próprio Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nós temos um direcionamento ao próprio Deus, né, na parte inicial, 3 petições que vão, então, demonstrar a nossa expressão do louvor e confiança no nosso Deus. Depois 3 petições com relação ao nosso próximo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por fim, Cristo termina então: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração, ela se inicia e termina de uma forma teocêntrica, ou seja, Deus é o centro da oração, Deus é o Senhor pelo qual ou ao qual essa oração ela é direcionada, né? Traz a ideia de, tanto no início quanto na conclusão, a santidade de Deus ela é aqui buscada, a primazia dessa santificação do nome de Deus na nossa oração, em que nós, como homens,
demonstramos um Deus eterno, sublime, Rei, Senhor sobre todas as coisas. A conclusão ela demonstra o reinado de Deus, como Deus ele é rei sobre todas as coisas, de fato o seu poder, como ele tem poder para fazer todas as coisas, como ele criou todas as coisas, e atribuímos então o louvor da glória de tudo aquilo que existe e tudo aquilo que é feito para louvor do nosso Deus. Porém, nós também somos ensinados que as nossas orações devem não só iniciar, mas terminar com essas expressões de louvor. Começamos e terminamos, então, louvando o nosso Deus. Nessa conclusão, Jesus ensina seus discípulos que a confiança para a resposta de suas petições não pode estar nos seus argumentos ou méritos. A compreensão clara aqui, de forma introdutória, claro, é que a nossa confiança de que Deus vai ouvir a nossa oração, de que a nossa oração está chegando ao trono de graça, não são os nossos méritos, não são as nossas conquistas, por assim dizer, não está baseado então em nós, mas que Deus é um rei sublime, poderoso e que faz tudo para a sua glória. Essas são as três convicções claras que nós temos aqui ao final, e assim nós somos levados a louvar o nosso Pai Celestial, reconhecendo a sua soberania eterna, onipotência e gloriosa excelência, né? Por isso, iniciamos aí no ponto 1, falando então sobre a integridade da doxologia. A doxologia que se encontra então na conclusão da oração, como eu disse, a doxologia é essa ideia de parte final, né, onde se conclui um hino, ou, nesse contexto, uma oração. Da oração aparece entre colchetes em muitas traduções, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, na sua tradução, provavelmente, vai estar lá um colchetezinho, né? E essa expressão estará no meio. O significado disso é que ela se encontra ausente de muitos manuscritos antigos. Por conta disso, há quem afirme que o final do Pai Nosso não faz parte da oração original. Em virtude do nosso escopo, precisamos apenas apontar algumas razões pelas quais devemos afirmar que essa doxologia faz parte da conclusão do Pai Nosso. Qual é a visão aqui ou o propósito do autor? Há aqueles que indicam, na sua Bíblia, sempre que você encontrar expressões dentro de um colchete, né, há uma indicação, então, da nossa editora, né, ou da editora que produz essa Bíblia, né, a SBB, no caso, de que esses escritos que ali estão não estão em alguns dos manuscritos mais antigos, né? A matéria manuscritologia, ela é de fato extensa e eu não conseguirei aqui explanar tudo aquilo que precisa ser explanado, mas rapidamente eu queria trazer para os irmãos as seguintes questões. Quando nós pegamos não, né, que a gente não tem acesso literal a isso, mas quando você estuda manuscritologia, você entende que há inúmeros manuscritos de um mesmo texto, né, ou de uma mesma passagem. Por exemplo, você pega várias pessoas que copiaram, né, por exemplo, os escritos de Mateus, de Marcos, de Lucas, e você tem manuscritos que datam de certos períodos, né? Então, tem manuscritos lá que datam do 2º século, 3º século, 4º século. É claro que eu só estou fazendo aqui um exemplo para que os irmãos possam, então, compreender melhor essa questão, mas que demonstram, então, que esses escritos bíblicos, que foram escritos aqui inicialmente pelos escritores bíblicos, depois copiados por outras pessoas para que isso pudesse passar então de geração em geração, em alguns desses manuscritos você não encontra essa doxologia, em outros manuscritos você a encontra. E aí tem gente que vai dizer então que isso aqui não estava, né, no escrito original, mas que foi então adicionado posteriormente. Então nós temos aqui 3 argumentos que o nosso autor traz para demonstrar que de fato
Essa parte final é a palavra de Deus e de fato está inserido então na conclusão do Pai Nosso, que não é invenção de homens. A primeira delas, ou em primeiro lugar, a conclusão da oração proporciona um complemento adequado à sexta petição da qual Jesus ensinou seus discípulos a suplicarem que o Pai os proteja do tentador Satanás. Por ocasião da tentação no deserto da Judéia, Satanás fez a seguinte promessa falsa a Jesus: Dar-te-ei toda esta autoridade, toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Lucas 4, 6 a 7. Satanás ele está afirmando aqui que ele é o dono dessas coisas, de que ele é o dono da autoridade, de que ele é o dono da glória, de que ele é o dono dos reinos da terra. Lá na tentação, Satanás ele faz uma demonstração ou tenta mentir para Cristo, tentando então reivindicar para si o reino, o poder e a glória. Em outras palavras, ele alega que ele é o dono dessas coisas. Aqui em Mateus 6, nós temos Cristo demonstrando então que, na verdade, Deus é o rei, que Deus é aquele que tem autoridade, que é digno de glória e que de fato reina sobre todas as coisas. É o rei, é digno de glória e é digno de autoridade ou poder. Na conclusão do Pai Nosso, Jesus apresenta a razão porque apenas o Pai deve ser adorado, somente ele, ou somente a ele, desculpe, pertence o reino, o poder e a glória para sempre. E ele faz uma demonstração dessa ininterrupta, né, ou dessa eterna glória do Pai, dessa eterna ou desse eterno reino de Deus e desse eterno poder, ou seja, Deus ele sempre foi rei, sempre será, e ele nunca fora destituído do seu trono de graça. Hoje, mesmo em meio a toda a adversidade, Deus continua sendo Deus. Quero lembrar os irmãos que toda a dificuldade que eu e você vivemos hoje é consequência do pecado. É consequência do pecado. E nós deveríamos ser consumidos. Isso era o que eu e você merecíamos. Mas Deus também, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida por meio de Jesus Cristo e pela graça nós somos salvos. A palavra de Deus ela demonstra que eu e você só estamos vivos porque a graça de Deus se manifestou salvadora em nós. Porque a graça de Deus se manifestou transformadora em nós. Porque Deus de fato transforma a nossa vida. E não porque nós merecemos, e não porque nós de alguma forma temos aí qualquer coisa que possa fazer com que Deus então olhe para nós. Mas de fato ele usa de misericórdia, ele derrama graça sobre nós. Em segundo lugar, então, a primeira ideia é que Cristo ele está justamente demonstrando essa grandeza de Deus, a glória de Deus, o reino de Deus, o poder de Deus, em comparação, então, à tentativa de atribuir a si, lá de Mateus capítulo 4, por Satanás. Em segundo lugar, essa conclusão está em perfeita harmonia com o modelo do Antigo Testamento, em geral, que geralmente era composta de um prefácio de abertura, um grupo de petições e uma conclusão. Traz bem a ideia de um salmo, né? O salmo geralmente ele é composto dessa forma. Nós temos versículos introdutórios, petições e ao final uma conclusão. Então, esse texto, né, aqui da oração dominical ou do Pai Nosso, ele traz uma perfeita harmonia com as orações e cânticos do Antigo Testamento, com os salmos, do Saltério e de outros mais.
De acordo com Robério Azevedo, a doxologia também reflete a mesma estrutura das orações usadas na liturgia sinagogal que remontavam à época de Jesus, ou seja, ela remonta à mesma ideia que era utilizada então nas sinagogas nesse período em que Cristo veio. John Gill, um puritano batista, afirmou que nas reuniões judaicas na sinagoga, o responso usual na conclusão das orações dizia: Bendito seja o nome da glória do seu reino pelos séculos dos séculos. Seguia-se então o Amém. Então não há contradição entre aquilo que está escrito aqui e todo o restante da escritura, mas em terceiro lugar, essa conclusão está presente em um documento muito antigo chamado de Didaquê. Esse é um documento que data mais ou menos aí, nós temos duas datas prováveis, do ano 70 depois de Cristo ou do ano 150 depois de Cristo, mas ele é de fato bem antigo. Nós temos acesso a esse documento já em português, traduzido aqui para o português pela editora Paulo, se não me falha a memória. E a Didaquê, ela diz o seguinte: Também não oreis como os hipócritas, mas como o Senhor mandou no seu evangelho. Nosso Pai no céu, que teu nome seja santificado, que teu reino venha, que tua vontade seja feita, na terra assim como no céu. Dá-nos hoje o pão necessário, cotidiano. Perdoa a nossa ofensa, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder e a glória pelos séculos. Assim, uma evidência tão antiga é extremamente favorável, então, à autenticidade disso. Nós temos esse escrito, né, a Didaquê, não é um livro bíblico, mas tem grande valor histórico e que já traz consigo também essa ideia, né, e essa inserção dessa parte final, né, ou dessa doxologia. Em quarto e último lugar, embora esteja ausente de alguns manuscritos antigos, mas temos em outros, essa doxologia está presente em mais de 2.000 manuscritos gregos, né? Então, alguns antigos não tem, porém nós temos aí mais de 2.000 manuscritos gregos que temos, então, a inserção disso. Há uma evidência esmagadora que testemunha a favor da veracidade da conclusão da oração do Senhor. Além disso, várias palavras dessa conclusão aparecem na doxologia do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4:18, que significa que ela está em perfeita harmonia com todo o conteúdo da Bíblia. Nós vamos abrir Romanos 4, 2 Timóteo 4:18. Que diz assim: O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Há uma compreensão clara de que ela não é divergente do todo da Escritura, pelo contrário, ela é completamente igual àquilo que a Escritura revela. Logo, não há motivos para dizermos que este texto entre colchetes não é aqui texto bíblico. Pelo contrário, nós temos muitos argumentos que vão então demonstrar que de fato compõem aqui o texto bíblico, tendo em vista ser essa a palavra de Deus. Então, nós vamos partir para os significados dessa parte final, ou os significados, então, dessa oração. Então, o significado da doxologia, né, ou dessa conclusão final aqui, que Cristo nos ensina, pois teu é o reino, o poder e a glória. A conclusão do Pai Nosso tem início com a palavra pois, que estabelece uma relação com as três primeiras petições. Matthew Henry
diz que podemos pedir venha o teu reino, porque sabemos que Deus tem o governo do mundo e a proteção dos santos em suas mãos. Podemos pedir faça-se a tua vontade, porque o poder pertence a Deus. E podemos orar com confiança, santificado seja o teu nome, porque a Deus pertence toda a glória. Então, a primeira convicção do comentarista bíblico Matthew Henry é de que nós podemos, de forma muito simples, orar, porque Deus é rei sobre todas as coisas, porque tudo acontece conforme a vontade de Deus e porque Deus é digno de toda a glória pertence a Deus. Para Jesus pedir algo a Deus e não crer que ele reina sobre todas as coisas, que tem poder para ouvir e atender às orações e que faz tudo para a sua glória, torna a oração sem sentido. E aí não só Jesus, né, mas nesse contexto, nessa questão, se eu e você, se nós nos colocamos diante de Deus e rogamos a Deus assim, Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia. Senhor, livra-nos do mal. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Senhor, santificado seja o teu nome. Senhor, venha o teu reino. Senhor, 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 se eu e você clamamos, mas não cremos que Deus é rei, não cremos que ele tem total poder, não cremos que ele é o único digno de glória, para que você está orando? Se eu e você não crermos que de fato Deus é rei sobre tudo, que Deus é Senhor sobre tudo, que Deus reina sobre tudo, qual é o propósito da nossa oração? Ela se torna nula em si mesma. Se a nossa convicção não está de que Deus está sentado no seu trono de glória, de que Deus governa todas as coisas, logo a gente está pedindo para a pessoa errada. Se nós não cremos que Deus tem poder para fazer tudo, logo a gente está recorrendo a quem na verdade não pode fazer tanto assim. Se a glória ela deve ser atribuída àquilo que eu e você fazemos, logo talvez a gente tenha que glorificar outra pessoa. E é claro que eu estou dizendo tudo isso dessa forma para que eu e você entendamos. É claro que nós devemos clamar a Deus. É claro que nós devemos pedir a Deus. É claro que nós devemos rogar a Deus. Mas precisamos ter plena confiança de que Deus de fato tem poder para fazer tudo. De que Deus de fato tem poder para fazer todas as coisas. De que Deus de fato opera em tudo e em todos, de que Deus tem poder. Cristo tinha essa plena convicção, por isso ele nos ensina a orar como convém. Por isso ele nos ensina a orar a oração dominical, porque ele tinha plena convicção de que Deus é rei sobre todas as coisas, de que Deus tem poder para fazer todas as coisas, de que Deus é o único digno de toda glória e todo domínio. A única autoridade máxima sobre todas as coisas está no nosso Deus. Ele, de fato, é Rei e Senhor. Quando declaramos Teu é o reino, estamos afirmando a autoridade do Pai para responder às nossas petições. Deus é aquele que governa sobre todas as coisas. Davi também fez esta declaração. Teu Senhor é o reino, 1 Crônicas 29, 11. O que torna essa oração significativa é que Davi era um rei de direito, o maior rei de Israel. Davi era rei. Davi ele se coloca diante de Deus e fala bem assim, Senhor, teu é o reino. Davi reconhece a majestade de Deus, sendo ele rei de direito sobre Israel. Ele fala, não, Senhor, o reino é teu. Davi está reconhecendo aqui a sua mordomia. E mordomia é o fato de que ele era mordomo do Senhor, administrador daquilo que Deus havia lhe concedido, administrador direto do reino.
Deus é o rei do universo. O universo inteiro está debaixo do reinado de Deus. Irmãos, homens têm surgido, eu já citei isso aqui, é até chato nós ficarmos falando toda vez da mesma pessoa, né? Mas o fulano, o Victor Azevedo, recentemente postou um vídeo dizendo assim: não, Deus não é rei, Deus não reina, Deus não tem poder sobre todas as coisas, porque se ele tivesse poder não tinha coronavírus. Se ele tivesse poder, não tinha fome no mundo. Se ele tivesse poder, as coisas não estavam bagunçadas como estão. O mundo está como está por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Não é culpa de Deus. Nós não podemos botar na conta de Deus a nossa culpa. A culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é sua. Deus continua sendo rei soberano porque ele permite que todas as coisas aconteçam, e Deus, dentro da sua soberana vontade, permitiu que o pecado entrasse no mundo para que ele fosse glorificado. E o fim será a glória de Deus. Deus ainda usa de misericórdia, porque eu e você merecemos a morte, mas ele usa de misericórdia para conosco. Ele usa de amor para conosco, ele usa de afetos de misericórdia, nos dando o privilégio de ser chamados seus filhos. Quando afirmamos teu é o poder, estamos declarando a importância de se confiar na capacidade de Deus, ou na capacidade que Deus tem para garantir que as nossas petições sejam atendidas. Meus amados irmãos, quando nós rogamos a Deus, a gente está dizendo: Senhor, é só o Senhor que tem poder para fazer tudo. É só o Senhor que tem poder para transformar a nossa vida. É só o Senhor que tem poder para manifestar a tua glória em nós. Por isso nós clamamos a Deus. Por isso nós nos direcionamos até aquele que tem poder de fato. O supremo poder pertence a Deus. Salmo 147, a parte A do verso 5 diz assim: grande é o Senhor nosso e muito poderoso. Deus nunca é fraco, ele é poderoso para responder às nossas orações. Esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Quando falamos sobre a oração, nós entendemos que quando rogamos a Deus conforme a vontade dele, ele ouve a nossa oração. Deus ouve e age porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Deus é soberano. Judas afirma também que o Senhor, Judas não Iscariotes, tá, irmãos? O escritor bíblico. Ele afirma que o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Judas, versículo 24. Ademais, quando afirmamos tua é a glória, estamos asseverando a excelência moral de Deus para responder às nossas petições. Nós estamos dizendo assim: Senhor, quando nós rogamos a Ti, é porque só Tu tens poder para nos responder. Porque só Tu tens poder para que todas as coisas sejam feitas. E além de tudo, quando o Senhor faz, toda a glória lhe é digna, porque o Senhor é Deus. Nós estamos bendizendo a Deus, demonstrando a glória de Deus, demonstrando que Ele é o esplendor da sua glória, demonstrando que Deus de fato tem poder. Assim como a glória de um diamante é o seu brilho radiante, a glória de Deus é a manifestação da sua santidade, justiça, amor, fidelidade, onipotência, onipresença, onisciência e todas as demais excelências do seu ser e obras.
que impactam a nossa vida como criação, nos causando temor e tremor diante de Deus. É quando vemos as obras magníficas de Deus e bendizemos o seu nome para todo o sempre. Davi, ele se coloca diante de Deus em várias vezes, mas ele nos lembra em uma de suas orações dizendo assim: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. 1 Crônicas 29, 12 e 13. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Essa é a declaração de Davi. Riqueza e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Deus é rei sobre todas as coisas. Deus é rei sobre tudo. Deus domina sobre tudo. E nós concluímos assim com um amém, que significa que estamos plenamente certos de que Deus nos responderá da melhor forma, positivamente, negativamente, de acordo com o próprio tempo de Deus e conforme a sua própria vontade. Toda vez que oramos, nós falamos duas questões básicas: em nome de Jesus e amém. Em nome de Jesus, porque nós sabemos que Jesus é o único mediador entre nós e o nosso Deus, e somente por meio dele a nossa oração chega até o trono de graça. E amém, porque nós sabemos que Deus responderá conforme a vontade dele, no tempo dele e conforme ele de fato tem vontade, conforme o beneplácito da sua vontade, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Toda vez que assim oramos, nós estamos confiando que Deus tem poder para fazer todas as coisas. Parafraseando aqui Robério Azevedo, quando sofrermos por causa da iniquidade humana, clamamos ao Pai dizendo: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando observamos a corrupção no mundo e a falta de integridade, até mesmo no meio da igreja, levantemos nossos olhos para Deus e digamos: Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando virmos a igreja visível espalhada na terra, sendo influenciada pelo mundo e não o influenciando, assim também confiadamente digamos: Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando chorarmos diante de Deus pela perseguição injusta da igreja, quando clamarmos diante de Deus: Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte, ou quando nós olharmos para Deus e falarmos: Senhor, a igreja tem sofrido, nós estamos reclusos nos nossos lares, impedidos de podermos cultuar a Ti de forma agora presente. Com a reunião solene do Teu povo, nós clamamos: Senhor, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando sofrermos em meio a um vendaval de doenças, problemas familiares, desempregos, lutas, pecados que tenazmente nos assediam e tudo aquilo que talvez tente tirar a nossa confiança de Deus, é o momento de eu e você clamarmos: Senhor, teu é o reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Que em meio à pandemia, que em meio à dificuldade, que em meio à adversidade, que em meio à crise financeira, a crise do nosso casamento, às maldades que vemos no mundo, nós possamos clamar: Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que essa possa ser a nossa oração neste santo dia do Senhor, o qual temos separado para louvor e glória do nosso Deus. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, clamar, meus amados irmãos. Nós temos apenas um pedido de oração que nos foi passado pelo irmão Joey, que é orar pelos políticos para que eles tenham discernimento nesse momento difícil. Que o Senhor Deus
possa trazer luz e paz aos nossos políticos, que o Senhor Deus possa de fato transformar a realidade da nossa nação. Quero rapidamente, antes de orar, não vamos orar, depois eu passo um breve aviso. Pai, louvamos a Ti, ó Deus, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é o domínio, Tua é a glória pelos séculos dos séculos. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Obrigado, Deus, porque o Senhor é rei sobre todas as coisas. Obrigado, Pai, porque toda a glória ela é digna do Senhor. Obrigado, Deus, porque mesmo em meio a toda e qualquer adversidade, nós continuamos confiando em Ti. Pai, restaura-nos, ó Deus, a nossa sorte. Conduz, ó Deus, a nossa nação. Dá discernimento, ó Pai, aos nossos governantes para que eles possam direcionar a nossa nação de tal forma para que o Senhor seja glorificado, para o bem do povo e para que nós tenhamos, ó Deus, dias de paz diante de Ti. Cuida de nós, ó Deus, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória pelos séculos dos séculos, ó Deus, para todo o sempre. Amém. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, Deus abençoe, nos deu um excelente domingo. Quero lembrar que hoje à noite nós teremos uma live compartilhada. Nós estaremos a nossa igreja, a primeira igreja de Ouro Preto e a terceira igreja de Ouro Preto juntos na live aqui. Nós faremos... eu e o pastor Marconi faremos a liturgia e a palavra, a mensagem estará com o reverendo Luciano falando sobre família. Esse mês é o mês que nós comemoramos, né, e falamos sobre família. Então, nós estaremos nessa noite trazendo uma palavra especial, falando então sobre família com o reverendo Luciano. E quero deixar aqui a palavra de gratidão a vocês, jovens, que fazem parte, a vocês, jovens, que fazem parte, então, dessa juventude, né, presbiteriana, que nesse domingo comemora-se o Dia do Jovem Presbiteriano. Que Deus possa abençoar ricamente os jovens de nossa igreja e derramar graça sobre a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe, meus queridos. Um bom domingo a todos nós. E hoje, às 19 horas, estaremos aí no canal do YouTube e nas páginas, né, da Terceira Igreja de Ouro Preto e Primeira Igreja de Ouro Preto no Facebook, tá bom? Deus abençoe, queridos. Um bom domingo a todos nós.